Olá pessoal, vamos à nossa aula número 1 de Esperanto. Lição número 1 do método Esperanto para o mundo moderno de Adonis Saliba. Eu sou Adonis Saliba. Lição número 1, o que eu digo são alfabeto e a pronúncia em si do Esperanto. O Esperanto tem 5 vogais e ao todo são 28 letras. No alfabeto do Esperanto, existem as vogais que são como as do português, só que ligeiramente pronunciadas de uma forma diferente, mas muito mais constante que o português. O português tem vogais abertas e fechadas, o Esperanto basicamente uma única tonalidade das vogais. É A, E, I, O, U. E é sempre assim. A única diferença básica é o E um pouco mais fechado e o O também um pouco mais fechado. Como o nosso E como em três e mesa. E o O como em boca e povo, mas nunca como em após. Deve-se, no caso do Esperanto, pronunciar sempre as vogais corretamente, principalmente no final das palavras. Porque em português nós tendemos a falar o e o i, o o e o e, substituídos por u e por i no final das palavras, como em Antônio, a gente fala o u no lugar do o no final. Em Esperanto, por exemplo, a palavra Antônio seria Antono, e nunca Antônio ou Antono. Isso é um erro normal de brasileiros falando Esperanto, e o i também, né? Verde, a gente fala o i no final e ainda transforma o d em di. Então isso em Esperanto, por exemplo, se for falar verdejante em Esperanto, seria verde. O d nunca se transforma em di e o e sempre pronunciado e. Um pouco mais fechado que o português naturalmente. As consoantes que são faladas exatamente igual como o português são o B, o D, o F, o K, o L, o M, o N, o P, o T, o U, o V e o Z. Agora, existem algumas consoantes que são pronunciadas diferentemente do português. O C nunca é K em Esperanto, porque para isso já existe a letra K, e o K sempre vai representar esse som de K, de casa, por exemplo. O C sempre é T, por exemplo, como na palavra em português tsar, que em Esperanto é tsaro, escreve com esse C, que na verdade é o T. O nome dessa letra é tso. Todas as letras, as consoantes em Esperanto terminam em o. Então aquelas anteriores que eu disse é bo, do, fo, ko, lo, mo, no, po, to, vo, zo, que são as que são pronunciadas como português. O tso, que é esse tse, como tsar, vamos aprender agora uma extremamente importante, que é o j nosso, em Esperanto é o yo. Ele é muito utilizado em Esperanto, principalmente por simbolizar o plural das palavras, dos adjetivos e dos substantivos. Ele é o plural, e ele é, no final das palavras, naturalmente, é pronunciado como um i breve, como um pai, lei. Ele se junta à vogal anterior e forma uma única sílaba. O G nosso do português em Esperanto é go, gato, e sempre pronuncia como esse G gutural, nunca como J, né? Então, por exemplo, se fala em Esperanto não geografia, mas geografio. O G é G. O RO é ligeiramente aspirado, como em inglês na palavra house. Basicamente fala esse é um sopro antes de se dizer o resto da palavra, ou o resto da sílaba. O R é sempre pronunciado de maneira fraca, e nunca é gutural como em Rita, carro, mas ele é como na palavra caro.
o R brando. O S é como de sapo, assim. Então, essas palavras, elas têm essa diferença, essa nuance de pronúncia. Agora vamos ver consoantes com sinais, são sinais diacríticos. O circunflexo em cima de algumas letras do Esperanto e uma braquia no U. Essas letras são letras, é como se pertencesse à letra. O nosso é cedilha, tem a cedilha embaixo e ela pertence à letra. Não são acentos tônicos, são simplesmente sinais diacríticos das letras. As letras são como são. Então nós temos basicamente essas 6 letras: Cho, o Jo, o Ro, o Jo, o Cho e o O. Essas letras são simbolizadas, são pronúncias assim que não são diferentes basicamente do português. O Cho é o nosso TCH de Atim, por exemplo, já temos essa palavra e utilizamos esse Cho assim muitas vezes em português, em situações diferentes. Por exemplo, em português a gente tem esse som, por exemplo, em palavras terminadas em E, né? E essas palavras a gente acaba por transformá-las em esse T em T, que é exatamente esse som, TCH. E, por exemplo, mate, o mate, o chá. A gente pega o T, transforma em TCH, que é exatamente esse T do Esperanto, e coloca o I no final. Quer dizer, essa palavra, se pronunciada em Esperanto, mate, seria mate, né? Mas no caso nosso, do português, nós acabamos fazendo essa transformação e aparece esse som com muito mais frequência do que imaginamos. O Jo também é uma junção de sons que nós já conhecemos, que é o DJ, por exemplo, de adjetivo, adjunto, exatamente esse som de Jo. E o Ro, esse sim, ele é raro em português, talvez a palavra que mais se aproxime seja carro, mas ainda é mais gutural do que esses 2 R's em português. Mas ele é o som de morrer do espanhol, né? E o CH do alemão, né? E o J nosso, em Esperanto, ele se transforma em Jo, o J de janela, é o Jo, que é o J com circunflexo em cima. Lembre-se, esse circunflexo em cima pertence à letra Jo, é uma letra inteira do Esperanto. Ela não significa acento de forma alguma. E o Cho é esse outro som, CH, chá, e que também é um som muito conhecido do português. Nós temos a consoante O e temos a vogal U. Vocês vão ver que consoantes e vogais elas são diferentes em Esperanto, apesar de ter sons aparentemente parecidos. Mas, por exemplo, pau, mal, saudade, o A junta com o U, então nesse caso é exatamente esse U com a braquia em cima. Pau, mal, saudade. Agora, se não tivesse essa braquia em cima, seria pau, mau, saudade. Separaria, vira uma sílaba à parte e não se junta com a sílaba anterior, porque é uma consoante. Então, consoante com uma vogal ou uma vogal entre 2 consoantes forma uma sílaba em Esperanto. Mas nunca uma vogal com outra vogal em Esperanto se juntam. Elas sempre se separam. E vocês vão ver isso em algumas leituras que vamos fazer à frente. A nasalização em Esperanto ela é praticamente, por fundamento, não permitida. E situações assim como elefante, olha bem o que nós fizemos com a palavra elefante. Se ela tivesse que ser pronunciada por um esperantista, ela seria elefante. Esse N, ele vira 2 N's para não poder nasalizar.
Aliás, a palavra em esperanto elefante é elefanto. A cada letra em esperanto corresponde um único som e vice-versa. Por exemplo, as palavras cara, fixa, que. Cada um tem um som. Olha, o K é sempre K, o K em fixa é K, e nunca, você vê que em português as coisas se misturam. Por exemplo, cara, fixa e que, uma hora o som K, ele é exatamente o C, que é de cara, o fixa é um X, ele vira K, fixa, é um K aí no meio, e junto com S, que em esperanto fixa é KS, e que em esperanto o QU, que é uma letra que se junta ao U para formar um K, e é Q em esperanto. Vocês vão ver que a letra Q não existe em esperanto, exatamente por isso ela é uma letra relativamente decadente nas línguas neolatinas, porque ela perdeu uma identidade própria e ela tem que se juntar ao U para formar um som. Em Esperanto não há letras mudas, isso é importantíssimo, nem encontros vocálicos consonantais que poderiam prejudicar a forma de falar. Por exemplo, ju-u. Olha que são duas sílabas, duas vogais, u e u. Então as duas se separam. E olha que o acento em Esperanto, vamos falar isso um pouquinho mais à frente, ele cai na penúltima sílaba. Então, a penúltima sílaba é ju, u. Dom, mastro. Os dois M's são pronunciados. Dom e mastro. Vocês vão ver que é uma combinação de palavras aí, mas ambas as palavras originais, elas ainda se representam sonoramente. Malonga. Veja os dois L's se pronunciando. Dissemi. Você fala um S e depois o outro S. Dissemi. Veja essa palavra que parece o brasileiro tenderia a falar pachorro, mas em Esperanto é pats, que é o C, o som do C é ts, e o roro, pats, roro, hora da paz, pats, roro. Last rore, olha que também esse TH se separa e fica last rore. Malhela, você vê que a gente pronuncia o L e o H também, então não existe o famoso encontro consonantal do português. Sen halta, então o sen e o halta também são pronunciados separadamente.